Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Terçou por aqui, dia 19 de maio de 2026. 7 horas da manhã, estamos a caminho da academia. Iniciando aqui um vlog para vocês, para mostrar um pouquinho da minha rotina como CMO, como cofundadora da Aura Educação. Então vocês vão ver um pouquinho mais sobre o que é uma terça-feira intensa de uma pessoa que empreende há 3 anos. E juntos nós construímos a maior empresa de educação médica pediátrica do país, tá? Bom, um pouquinho da minha manhã, que eu dei uma puladinha hoje, porque tinha algumas coisinhas a mais para fazer. Eu sempre acordo às 5h45. Eu gosto muito de levantar mais cedo. Eu não sei se você é da turma que gosta de levantar mais cedo, mas, gente, sério, acordar cedo pra mim é tudo. Eu sou muito diurna, mas também dá ali mais ou menos umas 8 da noite e já tô começando a ficar com sono. Eu gosto muito de levantar cedo, eu gosto muito de começar o meu dia muito bem. Então, eu tenho algumas coisas que eu faço pela manhã, que são coisas muito importantes, mas que eu acredito que façam toda a diferença, né, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do ano, mês e vida, tá? Então, eu e o Dan, nós sempre acordamos bem cedo. Inclusive, mudamos um pouquinho da nossa rotina para ter um dia ainda mais produtivo, depois eu conto isso para vocês. Mas coisas que a gente sempre faz pela manhã é levantar, fazer aquele shotzinho matinal, eu espremo um limãozinho, coloco um pouco de açafrão. Depois nós focamos, eu faço um cafezinho da manhã pra gente. E, obviamente, né, o devocional, leitura bíblica, a oração do dia para entregar nas mãos de Deus, tudo que nós vamos fazer, como nós vamos vivenciar aquele momento ali, aquelas próximas 24 horas. Então, para mim, isso faz todo sentido. E eu acredito que isso faça toda a diferença. Ontem mesmo eu postei um story sobre isso, né? A importância de você mentalizar e trazer boas energias para o seu dia com pequenos hábitos faz toda a diferença para você começar e tomar boas práticas. Então é isso, estou indo para academia agora, vou mostrando um pouquinho para vocês de como que vai ser a parte da manhã. Acompanha. Muitos empresários negligenciam a própria saúde ao longo do crescimento de uma empresa. Isso é natural, né? Conforme você vai tendo mais responsabilidades, conforme o calo vai apertando, as coisas vão acontecendo, contratações novas, novas competências, você acaba naturalmente deixando você um pouquinho de lado. Só que isso é muito ruim, por quê? Se você não tiver com a sua mente boa, você não vai tomar boas decisões, você não vai refletir bem sobre as ações que você vai tomar e, consequentemente, você vai tomar ações ruins que podem te prejudicar profissionalmente. Então, quando eu entendi isso, mudou muito meu mindset, porque antigamente eu trabalhava igual uma maluca. Sério, absurdos, eu ficava sem dormir trabalhando. E hoje eu entendo que existe você vai ter um momento, obviamente, que você vai precisar se desequilibrar para você equilibrar depois. Porém, com organização você consegue fazer tudo. Então, uma das coisas que eu vou pontuar muito aqui é sobre o que eu faço ao longo da minha rotina para conseguir fazer tantas coisas e não negligenciar minha própria saúde, porque eu entendo que isso, como empresária, é muito importante para mim, né? Bom, chegamos na Unic. Ela parece um resort. O mais interessante é porque fica do lado da nossa empresa. Então, é basicamente 5 minutos de distância. Como eu mostrei para vocês, nós trazemos tudo para facilitar a rotina. Vamos treinar. E não vai ser fofo, tá? Vai ser... Hoje eu vou treinar com respeito. Não só por conta do vlog, mas porque vocês estão empolgadas. Treininho finalizado, nós já trazemos tudo pra cá, então elas já passam pra gente. Roupa sai passadinha, bora tomar banho e ir pra empresa. Já estamos aqui no nosso daily, deixa eu mostrar pra vocês. Todos os dias, 10h30 da manhã, nós temos a nossa reunião de daily. É uma reunião onde a gente foca em mostrar quais são as demandas do dia, o que nós precisamos fazer para evoluir, análise de dados, métricas. E o time completo, tanto presencial quanto home, participa. Só para dar um contexto, explique aí o que vocês estão fazendo agora aí entre vídeo. Nós estamos vendo as narrativas dos próximos conteúdos que nós vamos gravar
e estamos avaliando se o conteúdo vai se comunicar exatamente com o público que a gente quer, se a narrativa ela tá interessante, etc. Estamos discutindo aqui sobre isso. O que acontece? Para o meu perfil faz sentido esse daqui. É somente para o poder médico que não faz tanto. Porque no poder médico eu estou lidando com médicos que possuem clínicas, e essas pessoas que possuem clínicas, elas não querem saber como é que elas precisam calcular a quantidade de MQLs que está chegando para elas. Elas precisam entender a importância daquilo para contratar alguém para fazer para elas. Então, isso daqui pro meu ficou bom. Entendeu? Uhum. Só que para o poder médico a gente pode melhorar. Como você pede para ele te auxiliar? Se você falar para ele, eu quero algo um pouco mais motivacional e não tão técnico, ele talvez vai te trazer uma coisa que fique muito superficial e infantilizado, um conteúdo muito infantilizado, não tão aprofundado. O que que eu falaria? Pois eu explico a situação. Eu estou ensinando médicos que possuem clínicas, médicos que na maior parte das vezes tem um social media, tem um gestor de tráfego para poder auxiliar, só que eles não entendem a fundo o quanto eles precisam colocar de budget nas campanhas, eles não entendem ali a importância daquilo, então eu quero mostrar para eles o quanto isso é valioso. Me dê temas que eu possa expressar isso para eles. A forma que você pede, ela pode ser um pouco mais completa para eles trazer conteúdos melhores. E é isso. Esses 3 aqui eu gostei muito, tá? Acho que a gente tá melhorando bastante. A pausinha pro biscoito, né? Porque, meus caros, não sou formiguinha, tá? Mas colocar um biscoitinho desse na minha sala é um perigo. Isso aqui tem o quê? Umas 500 calorias, pelo menos. Aí fica aqui, ó. Olhando número, tomando um cafezinho descafeinado, né? Porque eu não tomo cafeína. E, claro, um chocolatinho. Tu que sabota ou alguém deixa aí? Com certeza é a Nadia que trabalha aqui com a gente, porque ela adora me mimar. Ela coloca uns biscoitinhos assim, aí eu vou saindo, menino. Vou saindo. Quando eu ver, 2.000 calorias. Brincando. Então, galera, esse aqui é mais um dia do blog da Luísa Magalhães. O que você quer deixar pro pessoal aí? De aviso? Do quê? Mensagem. De mensagem? O que tá no seu coração? Bora trabalhar, né, meu povo? Para aí de gravar e se embora. Eu tenho uma moça que me auxilia lá em casa, ela me ajuda mais ou menos de 15 a 15 dias, ela limpa meu apartamento e tudo mais, dá aquela limpeza um pouco mais pesada. Só que a minha rotina é praticamente de cozinhar a cada 2 dias. Então, nessa rotina aí de acordar às 5h45 da manhã, eu ainda coloco fazer comida. Porque não puramente porque eu quero seguir dieta. A gente nem faz dieta, né? Dieta. Mas eu e o Dan, nós gostamos de focar em comer bem. Então, posso contar nos dedos as vezes que a gente come na rua. Eu gosto muito de fazer a nossa própria comida e eu trago tudo. A gente toma um wheyzinho pós-treino. O almoço eu trago, o lanche eu trago também, o pão, bananinha, whey. Então, na correria ali do dia, eu pauso, desço aqui rapidinho, em uma reunião e outra, faço a minha batida de whey ali com banana e sigo firme. E é importante, né? É aquilo que eu tava falando no início do vlog. Com o crescimento de uma empresa, é muito fácil você negligenciar a sua própria saúde. Só que é isso daqui, a comidinha que você come certinha todos os dias, a quantidade de água que você toma, que vai fazer com que você tenha um psicológico muito bom para lidar com os desafios, né? Você esteja bem mentalmente, fisicamente, para você lidar com o crescimento da tua operação. Então, isso eu posso dizer que faz total sentido, total diferença para mim. Deixa eu só explicar o que é isso aqui pra vocês, tá? A nossa empresa, ela tem 600 metros quadrados, aqui é gigante, aqui era um banco, era o Banco do Brasil antes. Às vezes, o Thiago, que é o nosso sombra aqui na nossa empresa, às vezes ele tá gravando o Danilo, tá gravando o Kaique, aí a gente colocou rádio em todo mundo, porque daí, Thiago, corre aqui, tá fazendo um negócio importante, tá pra fazer um vídeo legal. Aí ele sai correndo pra me gravar. E tá dando certo, né? Tá dando Eu bom? tive essa ideia aí, tá dando bom, tá dando bom. Não, com o Kaique não tá, não. Não, com o Kaique não tá não, porque ele tá lá, como é que ele falou agora? Tem 3 comediantes fortemente armados aqui na minha sala. Explica o que é essa sala aqui. A gente se inspirou muito na Google, né? A Google, eles têm vários espaços de descompressão dentro da empresa, dentro da sede da Google. O G4 também.
Grandes empresas estão buscando fazer muito isso. E aí, quando a gente mudou aqui para essa sede da empresa, uma das coisas que a gente quis fazer é ter uma salinha de descompressão. E a galera daqui a pouco fica aqui, todo mundo jogado. Esse é o horáriozinho de almoço. Little Hair na escuta. Precisa de você aqui na sala. Tá rolando uma conversa aqui que você precisa aparecer. Parecer negado. Vem cá, eu dou mais um humilhante, eu tô conseguindo trabalhar. Gritou. Aí você daí vai pro vlog. Hein? Vai pro blog. Então, uma pessoa hoje, o que define pra ela ser contratada ou não na sua empresa hoje? Eu já vi muitas pessoas serem demitidas por cultura, mais do que por técnica. Então, nós temos um lema muito grande aqui que é contrate cultura e treine técnica. A pessoa não necessariamente precisa ser a melhor de todas. Claro, dependendo do cargo, né? Dependendo do que a gente precisa também. Dependendo, a gente vai precisar trazer uma pessoa um pouco mais sênior e tudo mais. Mas, na maior parte das vezes, a pessoa que ela tem cultura, ela é moldável para chegar no objetivo que a gente almeja para aquele cargo dentro da empresa. A primeira coisa que eu posso dizer, sem sombra alguma de dúvidas, perfil comportamental, querência, que o Danilo fala demais. Se a pessoa ela quer vencer na vida, se a pessoa ela é responsável. Hoje em dia, o mínimo, que é uma pessoa responsável, nós estamos avaliando muito. Porque aqui na nossa empresa, a gente gosta muito de contar com os nossos integrantes. Contar, faça chuva, faça sol. Qualquer tipo de cenário, qualquer tipo de situação. Então, aqui, principalmente, a pessoa ela tem que ter um perfil comportamental, uma cultura que se adeque muito bem à nossa, porque senão a pessoa pode ser a melhor do mundo. Tanto que ontem o Dan até gravou um conteúdo sobre isso. A pessoa, ela, uma das coisas mais difíceis que a gente já teve que fazer pela nossa operação foi tirar pessoas excelentes em técnica, mas que infelizmente não estavam ali trabalhando conforme o que a gente almejava. Então, sem sombra de dúvidas, isso daí é o ponto mais importante. Quais os principais pilares que tu acha, assim, de uma cultura forte de uma empresa, assim, que vocês levam aqui na Auron e vocês levam muito a sério? Eu vou falar por mim. Nós temos os nossos 5 pilares da cultura: verdade, respeito, proatividade, meritocracia e ambição. São os nossos 5 valores, mas eu posso dizer, assim, como pessoa, que um dos que eu mais gosto é respeito. Porque eu acho que, principalmente uma startup, principalmente uma empresa de crescimento muito rápido, com pessoas muito jovens, é muito fácil o respeito ele se perder no meio do caminho. Respeito até por brincadeiras bobas. Às vezes o integrante está brincando com o outro ali, e aí faz uma brincadeira um pouco pesada, e aí isso acaba atrapalhando um pouco o clima organizacional da empresa. Então, eu acho muito que a maneira como você enxerga o seu amiguinho do lado, o seu líder, ser uma forma mais respeitosa possível, facilita muito os processos de crescimento de uma empresa. Então, nós temos os 5 valores, para mim, que eu mais gosto é respeito, proatividade e ambição. Eu acho que esses 3 valores dos nossos 5, mas esses 3, para mim, cara, eles são, assim, a alma de uma empresa. Se você é verdadeiro, se você é uma pessoa... Cara, simplesmente ser realista, ser verdadeiro, falar a verdade, ser honesto, isso é uma coisa que é simples, mas é tão importante, sabe? O outro pilar, ser proativo. Esse, para mim, ele é nota 1000 de 10. A pessoa que ela precisa toda hora de um comando, a pessoa que ela precisa toda hora ter alguém ali olhando para ela. Obviamente que existe um período de rampagem, obviamente que existe um acompanhamento, você tem que ter um líder dentro de uma operação e tudo mais. Só que a pessoa que ela é proativa, que ela traz um problema, mas já com 3 soluções puxadas ali no gancho. Essa pessoa ela tende a crescer muito dentro da nossa empresa. E por fim, e a ambição, obviamente. Se você não sonha muito para sua vida, eu aprendi isso demais com o meu queridíssimo esposo, está aqui almoçando a nossa comidinha do dia a dia. Danilo é uma pessoa muito ambiciosa, gente. Muito ambiciosa. Eu posso falar que ele, acho que é uma das pessoas mais ambiciosas que eu já conheci na minha vida. E eu aprendi muito isso com ele. Porque quando eu comecei a empreender, quando eu abri a minha primeira empresa com 16 anos, lá atrás, eu fiz muita grana. Com 19 anos eu já faturava uns 30, 40 mil por mês. Só que eu não tinha muito claro na minha cabeça onde eu queria chegar, pelo que eu estava lutando. Então, meio que, sabe aquela pessoa que... Eu sempre tive muito desejo, muita força de vontade de vencer na vida. Porque eu vivi com muitas coisas muito difíceis ao longo da minha jornada e tudo mais. Mas sabe quando você trabalha por trabalhar? Eu tenho que trabalhar porque eu tenho medo de voltar para onde eu vim. Porque eu tenho... Sabe, você trabalha simplesmente por isso não te dá vontade de vencer. Isso não te dá... O próprio Kaique fala, tesão de fazer as coisas acontecer. Quando eu comecei a namorar com o Dan, ele me ensinou muito isso. A ambição, ela faz você, cara, sonhar. Ela faz ser prazeroso o processo.
Então, a ambição, pra mim, ela é uma das coisas mais importantes. Com certeza. Olha o trio Parada Dura, mostrei no meu vlog. É isso. A ambição é isso. isso aí. Esse cara, ele indica só meu Tô avisando! Terça-feira de trabalho por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito de ver. Um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho da nossa rotina, que algum insight possa ter trazido uma luz aí para alguma ideia que você tem vontade de tirar do papel. E eu vou trazer muitos vídeos legais, muitos insights interessantes para você, empresário, para você empresária, para você que está construindo aí o seu negócio. Sem dúvida alguma, o que a gente construiu pode agregar muito para você e você vai gostar muito de acompanhar. Se inscreva se você não é inscrito, curte, compartilha e vamos para cima, porque no próximo conteúdo vai vir muita coisa boa para vocês. Tchau!